Pessoal, sejam todos vocês muito bem-vindos, à nossa live. É um teste hoje, a gente começa a fazer essa live ao vivo, tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, sejam todos vocês muito bem-vindos, viu? A gente começa hoje tratando de todos esses e a gente começa a conversar a partir de agora, tá bom? Bom, pessoal, a ideia aqui é que a live seja transmitida ao mesmo tempo no Instagram e no canal do CPIURES no YouTube, para possibilitar que pessoas em outras plataformas consigam assistir a live. Tudo bem? Mas eu quero conversar com vocês hoje numa boa, tranquilamente, sobre desabafos de um concurseiro. Tenho certeza que isso faz parte da vida de muita gente aqui. E pensando nisso, pensando nessa ideia, é que a gente começa a refletir sobre o que acontece com a gente enquanto a gente está estudando. Inclusive, eu depois quero marcar um café da manhã com várias pessoas que estão estudando para concurso, para a gente conversar um pouco sobre essas aflições que acometem a cada um dos estudantes e pensar em soluções mesmo para isso. Pessoal, então vamos lá. Qual é a ideia? Só para você compreender. Desabafos de um concurseiro. Certa feita escrevi o seguinte, e foi publicado hoje no Instagram do CPIURES. Tenho dormido pouco, estou muito cansado, o que era sonho tem se transformado em medo, e essas sensações que você tem, que você vivencia, que você experimenta. Então, pense comigo aqui, você que está passando por isso tudo, e vamos pensar em uma forma de enfrentar esses sentimentos. Eu acho que essa é a ideia. De que forma você tem enfrentado esses sentimentos todos? Você que está estudando, você que está vivenciando isso, como é que isso tem sido na sua casa? A gente não é sozinho, né? Perguntaram para o Cortella se é possível ser feliz sozinho, se é possível viver feliz sozinho, e a resposta dele é que não é possível viver. Não precisa nem discutir se é possível viver feliz. Não é possível viver. Então a gente começa a pensar assim, é possível viver sozinho? É possível? Não é possível. Então eu vivo com pessoas e essas pessoas me influenciam. Alguém diz assim, não, você não pode se deixar influenciar pelas pessoas. Não, eu posso. É isso que acontece. As pessoas me influenciam. Não, mas não é o ideal. Não, mas é o real. No mundo ideal, você tem uma bolha que te separa das pessoas e você, então, não é atingido por elas. Alguém diz assim, não, o que vem de baixo não me atinge. Não, mas não vem de baixo, vem de lado. Ou às vezes vem de cima e, portanto, te atinge. E, então, eu gostaria de começar a aceitar umas coisas que a gente é educado de uma forma rasa a não aceitar. A primeira aceitação é que eu preciso conviver com pessoas. Isso é evidente. A segunda aceitação é que essas pessoas vão me influenciar. E isso é inevitável.
A terceira é que essas pessoas podem ser de convivência obrigatória. Tá, e daí? E daí que, às vezes, essas pessoas tornam o nosso fardo mais pesado. São pessoas que fazem questão de apontar as nossas falhas. E isso dói. Mas, depois de um tempo, é a gente mesmo que aponta a nossa falha. Depois de um tempo, é a gente mesmo que faz a nossa própria crítica. Depois de um tempo, a gente passa a ser pior do que as pessoas que nós achávamos que eram piores. E, portanto, a gente acaba se prejudicando. Essa é a verdade. E essa é a realidade. E aí, então, eu começo a pensar com você o seguinte: desabafos de um concurseiro. Desabafos de um concurseiro. Ontem eu escrevi um texto, que é um diário de um concurseiro. Agora é um desabafo de um concurseiro. Quais são os maiores dramas que enfrenta uma pessoa que está estudando para concurso? O drama é que, em primeiro lugar, vou falar um pouco mais alto. O drama é que, em primeiro lugar, ela é mais velha do que na época do vestibular. Você pode ter tido um histórico de um bom estudo no vestibular. Eu fui um sujeito bastante estudioso no vestibular. Mas quando você tem 17 anos, você vive para aquilo. A regra com 17 anos é estudar e não trabalhar. As pessoas que têm a sua idade, com 17 anos, estão estudando. As pessoas que convivem com você estão vivendo a mesma realidade. Você é um adolescente. Então, quando você pega essa sua idade de 17 anos e dobra, agora você tem 34, e você passar a exigir a rotina de 17, os dramas são muito maiores. E a gente tem que começar a encarar a realidade como ela é, né? O Mujica, que foi presidente do Uruguai, ele diz algo que eu acho muito interessante e muito adequado, que é o seguinte: ele diz: "Hay que sacar la realidad de la clandestinidad". É preciso tirar a realidade da clandestinidade. Eu não posso negar a realidade. E qual é a realidade de um sujeito de 34 anos? É que para ele agora a idade pesa. Não é que ele é velho, ele não é velho, ele é novo. Mas a idade pesa. Por quê? Porque ele tem outras ambições além de ingressar numa universidade, que era a ambição que ele tinha com 17 anos. Agora ele quer trabalhar. E as pessoas da idade dele, muitas delas estão trabalhando. Agora ele quer estudar mais outros assuntos. Ele pensa em fazer mestrado, em fazer doutorado. Ele pensa em fazer outro curso. Ele tem vontade de fazer gastronomia. E de repente ele está se dedicando a uma realidade que é um estudo maçante. O estudo para concurso público é um estudo maçante. Existe uma preocupação legítima do CNJ de mudar a forma como é feito o estudo para o concurso da magistratura, ou como é feito o estudo, porque eles não querem mais decorebas. Né? E aí eu escrevi um artigo que saiu no Correio Brasiliense no Conjur, com algumas propostas para o começo de uma discussão, mas já há audiências públicas e já há efetivamente essa discussão. Então, a gente precisa começar a
compreender todas essas coisas. Ainda, ele quer estudar outras coisas, então o que muda? Muda o meu parâmetro. Eu começo a me comparar com pessoas da minha idade, então eu tenho 35 anos, então eu tenho vários amigos de 35 anos que fizeram engenharia, medicina, que fizeram a direito, mas foram advogar, que fizeram publicidade, que montaram suas empresas. Então eu tenho uma série de realidades, e essa é a verdade, e eu começo a me comparar. Porque a comparação é inevitável. É inevitável. E com 17 anos, quando eu me comparava, eu estava estudando, todo mundo estava estudando. E quem não estava estudando estava brincando, jogando bola, não sei o quê, e estava perdendo o tempo. Mas agora não. Existe uma parcela de pessoas que eu admiro, que têm a minha idade, e que já estão trabalhando. Então, o primeiro é a comparação. O segundo é que eu gostaria de estudar coisas que eu não estou podendo estudar. Eu gostaria de fazer francês, eu gostaria de estudar alemão, eu gostaria de fazer um mestrado ou um doutorado, eu gostaria de fazer um outro curso superior, gastronomia, psicologia, artes cênicas, e não. Eu estou tendo que parar e estudar, e revisar, e fazer exercícios, e ler a lei, para tratar de assuntos como qualquer assunto, como lei de sociedade anônima, como política nacional do meio ambiente, como lei das eleições, como código tributário nacional, a diferença entre taxa e tarifa. Eu preciso compreender novatio legis inéditos, possibilidade de combinação de leis penais no tempo, ou se não é possível. E eu começo então a perceber que eu preciso dominar, pelo menos razoavelmente bem, 13, 14, 15 ramos do direito. Mas em um estudo maçante. Porque, na verdade, o sujeito, quando eu vou para a prova de primeira fase, a pergunta é se o sujeito é reincidente ou não. E há um pega ali no meio. Eles mudam uma vírgula. Eles, em vez de colocar salvo, eles colocam inclusive. E aí a resposta que era certa estava errada. Então o que eu estou estudando também é cansativo. E aí eu tenho mais outros dramas. O outro drama é que minha vida não é só estudar. A minha vida aos 38 anos, aos 35, aos 34, aos 30, enfim, aos 40, não é só estudar. A minha vida é mais do que isso. A minha vida também é me casar. E aí eu encontro 3 dramas, tá bom? Eu encontro o drama do sujeito que já se casou e não tem filhos, e que está adiando ter filhos. E a mulher, especialmente nesse ponto, por conta da biologia, né, ela sofre porque ela pensa que tem que engravidar logo, porque depois fica mais difícil, etc, etc, etc. Então, a gente tem este drama. E eu sei disso por conversar com a aluna. Gosto de ouvir, gosto de aprender, gosto de entender o que aprende. Eu tenho um segundo drama, que é o da pessoa que tem filho e que fica com um peso na consciência gigante porque o filho é pequeno, porque o filho quer atenção, porque o filho quer brincar, porque está perdendo aquela parte da vida com o filho que tem 4 anos, que tem 5 anos, que tem 6 anos. E isso acontece também. E você tem aquela pessoa que ainda não se casou e que está abdicando de grande parte da sua vida social e da possibilidade de construção de uma família em razão do estudo.
Então, quando você encara isso, você tem uma invasão não, você tem uma pressão ou um desgaste gerado pelas outras áreas da vida, que estão sendo negligenciadas por você. Essa é a verdade. A gente precisa ser sincero. Essas outras áreas da vida estão sendo negligenciadas por você. Então você está estudando e a despeito disso se sente menos culto. Por quê? Porque as coisas que você está lendo são revisões e decorepas e leituras que não tornam você alguém mais interessante, tornam você alguém mais humilde. Porque o estudo para concurso tem pelo menos esse mérito. Você não está trabalhando, ou não está trabalhando com o que quer, e se compara com quem você convive e que está trabalhando no que quer. E aí tem a questão familiar. E aí tem o tempo. Agora, qual é o maior ou o que é o fator desencadeante do drama? O fator desencadeante é simples. É o seguinte: é o imponderável. É o fator tempo. Porque se eu dissesse para você que daqui a 2 anos você passaria, se nós tivéssemos uma máquina do tempo e eu pudesse pegar você e nós irmos no tempo, e irmos daqui a 2 anos, e daqui a 2 anos você se descobrisse atuando como promotor de justiça, como juiz de direito, como defensor público, como delegado de polícia, como analista, em um TRF, em um TJ, DFT, etc., você estaria muito bem. Aquilo seria maravilhoso. E então você teria ânimo para enfrentar esses 2 anos. Só que você não sabe o que vem daqui a 2 anos. Você não sabe o que vem daqui a um dia. E essa imprevisibilidade intensifica o medo e intensifica a sua insegurança. Então eu preciso aprender algumas coisas. Eu gostaria que você aprendesse algumas coisas, e o que eu vou dizer para você não fui eu que inventei. Vou falar do paradoxo Stockdale, vou falar do plano B e nós vamos trabalhar com um viés científico mesmo. Jim Collins é um professor de Stanford que fez uma pesquisa com empresas que existiam há mais de 50 anos. Escreveu um livro chamado Feitas para Durar, que não recomendo para você. O livro é maravilhoso, mas para você que é do direito, não é um livro para leitura, é um livro mais de gestão, então não é o momento mesmo. Recomendo Machado de Assis, Shakespeare. Mas ele vai trazer a história do Stockdale, que vai dar origem ao paradoxo Stockdale, que vai ser adotado em Stanford. É um sujeito que vai para a guerra, é feito prisioneiro de guerra e fica 8 anos como prisioneiro de guerra. Depois ele é libertado, então ele volta para os Estados Unidos. Durante 8 anos ele troca cartas com a sua esposa e essas cartas depois viram um livro chamado No Amor e na Guerra. E perguntaram para Stockdale, que era o nome dele, como é que ele suportou 8 anos ali como prisioneiro e continuou. Então ele respondeu da seguinte forma: os otimistas desistem primeiro. Quando a gente foi preso, havia aqueles que diziam que no Natal nós seríamos soltos. Mas chegou o Natal e nós não fomos. E então outros diziam que em abril nós seríamos soltos. Mas então veio abril e nós não fomos soltos.
E essas pessoas então se desesperavam, alguns se suicidavam, etc. E a diferença é que eu não pus um tempo. Eu tinha certeza de que em algum momento eu seria liberto. Mas eu não sabia quando. E eu não pus o tempo. Então criamos um paradoxo Stockdale. Uma certeza absoluta de que vai dar certo, de que você vencerá, de que aquilo acontecerá, somada à não vinculação disso ao tempo. Se você põe o tempo, você pode se frustrar. Então o paradoxo Stockdale nos ensina isso, a Stanford, não sou eu, a tirar o fator tempo como limitador. Você quer ser juiz. Então, para você ser juiz, você tem que estudar. E você tem que estudar mais ou menos 30 horas por semana. Então, você estuda 30 horas por semana. Você precisa de um método, você precisa de livros, você precisa de cursos, você precisa de disciplina. Então, você vai e faz isso. E quando é que você vai passar? Aí eu não sei. Roberta Campos foi minha aluna aqui no CPIURES e é minha amiga hoje. Primeira vez que Roberta chegou ao curso, ela disse: eu nunca passo, eu venho estudando há anos, eu só posso estudar 4 horas por dia, eu nunca passei em uma primeira fase. Então, mas eu vou fazer exatamente o que vocês disserem. E ela fez. E a Roberta foi aprovada na magistratura do Tribunal de Justiça do Sergipe, do Estado de Sergipe, e aguarda nomeação. Acho que foi 1 ano depois, mais ou menos, ou 2 anos depois. O que eu aprendo? O que eu aprendo é que o tempo eu não sei dizer. Então, se eu dissesse para você, venha aqui para o CPIURES e em 1 ano você será juiz, eu seria um charlatão. Eu posso dizer para você, venha aqui ao CPIURES e seguindo a risca, e estudando e fazendo curso perfeitamente, você terá o seu padrão de desempenho alterado. Você entrará na briga. Você é um candidato para ser provado em qualquer concurso do Ministério Público, da magistratura, da Defensoria Pública, delegado de polícia. Isso eu digo sem dúvida. Agora, pode ser que você seja no próximo, pode ser que seja daqui a 2 anos. Por quê? Porque isso é da vida. Quando eu prestei o concurso de delegado de polícia em Goiás, eu fui delegado de polícia em Goiás, eu acertei a questão de direito constitucional porque eu havia ido a uma palestra no primeiro período de faculdade, primeiro ou segundo período de faculdade, com um advogado que chamava Luiz Roberto Barroso e que anos depois se tornaria ministro supremo. E em que ele explicou o mandado de criminalização, que foi cobrado no concurso de delegado. E eu me lembrei da palestra. Então, poderia não ter ido à palestra e não teria sido aprovado. É da vida. É da vida. Agora, paradoxo Stockdale vai dar certo. Sabe que algumas pessoas me perguntam assim, professor, mas quando você estudava, o senhor não tinha medo de não passar? Eu falei, não. Tinha medo de não passar nessa prova. Na prova do TJ-DFT. Tinha, claro. Mas de nunca passar, não.
Porque eu tinha muita fé. Tem que ter fé. Gente, a vida é só uma, né? Se você não for um sujeito de fé, é muito difícil de suportar tudo que a vida traz. Então eu aprendo em primeiro lugar isso. Bom, tudo bem. Segundo lugar, eu aprendo algo que é o seguinte. Algumas pessoas falam, sem muito embasamento científico, que o plano B é fazer o plano A dar certo. Você já deve ter ouvido falar isso. Ah, o meu plano B, o plano A é esse. E o plano B é fazer o plano A. E o plano C é não esquecer do plano B, que é fazer o plano A. E aí a pessoa é bonita, a frase tem um efeito, mas tem um efeito devastador. Porque ela gera uma angústia no indivíduo sem precedentes. Eu conversava com um amigo psicanalista chamado Marco Aurélio Lobo e ele me dizia justamente isso. É preciso ter um plano B. Um plano B como um fator inibidor da ansiedade. Não existe só o mundo dos concursos. Pelo contrário, a maioria das pessoas não é funcionário público. Então, eu não vou, não é que o mundo não vai acabar. Eu vou lutar, eu tenho certeza que vai dar certo, eu não sei quando vai dar certo, mas eu tenho outras competências. Eu digo para você, e quando me perguntam, eu sempre digo isso, eu nunca recomendo uma pessoa a abandonar o trabalho para estudar. Há quem abandone, dê certo e seja aprovado. Mas é algo que eu nunca recomendo. Por quê? Porque eu me recordo de um aluno que trabalhava e aí ele vendeu um apartamento que ele tinha comprado dele, fez os cálculos e ele conseguiria se sustentar durante 2 anos sem trabalhar, só estudando com o dinheiro do apartamento. E foi isso que ele fez. Mas eu me recordo de que ele não havia passado e o ano estava terminando já. O segundo ano. Faltavam uns 6 meses para o segundo ano terminar. Agora pensa o nível de ansiedade desse indivíduo. Que agora tem 6 meses para passar. E não vai acontecer, porque o concurso dura 1 ano e meio. E ao mesmo tempo tem que voltar a trabalhar, porque ele tem que se sustentar. Então eu não vejo sustentabilidade nesse tipo de comportamento. É arriscado. Pode dar certo? Pode, evidentemente pode dar certo. Mas eu não vejo pessoalmente sustentabilidade. Eu não acho sustentável. Então alguém diz assim, não, mas eu trabalho muito. Tudo bem. Mas aí eu sou muito mais o sujeito trabalhar às 8 horas por dia, conseguir estudar 4 horas por dia de segunda a sexta, e aí estudar muito no sábado, estudar alguma coisa no domingo, para fechar bem a semana. Se esse sujeito estuda 4 horas por dia de segunda a sexta, são 20 horas na semana, se ele estuda 8 horas no sábado, são 28, e 2 horas no domingo, quando ele acorda, depois fica tranquilo. São 30 horas por semana. E ele não precisou deixar o emprego. É desgastante? É. Mas é cansaço físico. Claro, tem um cansaço mental, mas é diferente do sujeito que pede demissão para estudar. Porque ele começa a ter preocupação de como é que ele vai se sustentar, como é que ele vai se inserir no mercado, etc, etc, etc. Eu me recordo, no meu concurso do TJDFT,
nós somos 22 aprovados. Nós fomos 22 aprovados. 11 homens e 11 mulheres. E todos trabalhavam. Todos trabalhavam. Então, eu tenho certeza que o trabalho não impede a aprovação. E eu penso que pode, inclusive, ajudar. Por quê? Porque, gente, a pessoa estar bem ajuda a estudar bem. A pessoa está mal, ela não consegue ler direito, ela não rende direito, ela não se desenvolve direito. Essa é a verdade. Então não adianta eu dizer para você, mas você não deve estudar, ou deve estudar, ou não deve trabalhar. Não, eu acho que deve, acho que pode trabalhar. Claro, se você conseguir um trabalho que seja 6 horas por dia, melhor. Se você tiver um conhecido que permita que você trabalhe 4 horas por dia, pague metade do que você receberia se trabalhasse 8, e isso já é gratificante, ótimo. Agora a gente precisa ter bom senso. Por exemplo, eu vi uma pergunta aqui. Você fazia exercício físico quando você estudava? Fazia. Não dá para fazer? Dá. Dá para correr meia hora? Dá. Se você descer e correr na rua, dá. É muito mais rápido. Dá para fazer isso 3 vezes por semana e o fim de semana. Então, assim, o que eu quero que você entenda? Que os seus desabafos são normais. Eu gosto quando o Fernando Pessoa diz assim no livro do Desassossego. O livro do Desassossego é um bom livro, mas não é um livro para você ler em uma sentada ou de uma vez. É um livro para ser lido. Você vai lendo, vai lendo, vai lendo. Então, Fernando Pessoa, ele vai dizer assim, no livro do Desassossego: de tanto sofrer, o sujeito, por vezes, se acha o eleito da dor. Então, como se a dor o tivesse elegido para sofrer. Mas não é. Não é, não. Aqui, no CPURS, a gente tenta não trabalhar com a ansiedade do aluno. Por quê? Porque a gente já sabe que você está ansioso. Não vou fazer terrorismo. A gente já sabe que muitos de vocês já estão aterrorizados. Então, deixa eu te dizer, todo esse seu sofrimento é normal. E você está com essa sensação e há milhares de pessoas que estão com a mesma sensação que você. Tempo passando, pressões de outras áreas da vida, comparações com pessoas que têm mais ou menos a mesma faixa etária, vontade de estudar outras coisas, tudo isso reunido. Mas aí eu quero dizer para você, paradoxo de Stockdale e plano B. E quero dizer mais uma coisa para você. O que não pode acontecer é você se enganar. A gente, no fundo, sabe se está estudando e sabe se está estudando direito. Gente, eu vou ser muito honesto. Você sabe por que eu farei um curso? Para a segunda pergunta
Eu respondi em paz. Sabe que está estudando direito. Que às vezes o sujeito está se sacrificando. Eu me recordo de um amigo que disse para mim que estava estudando direito administrativo e, salvo engano, resumindo o livro do professor José Afonso da Silva. Eu não me recordo o autor, mas eu acho que é fazendo o resumo do livro, estudando direito administrativo para concurso. É um estudo cansativo, penoso, que não vai adiantar. Então, assim, em primeiro lugar, tem que estudar direito. Tem que estudar. Se você não estiver estudando, não precisa se enganar. Acontece de quem estar estudando, de alguém estar estudando e demorar um pouco mais para passar. Acontece. Agora, acontecer de alguém não estar estudando e passar, isso aí não acontece. Você pode tirar essa sua esperança da cabeça, pode tirar o seu cavalinho da chuva, porque isso não vai acontecer. Não vai acontecer. A gente chegou num nível de competitividade que se você não estiver estudando, você está se iludindo. Ah, mas no dia pode cair, meu filho. Isso aqui é igual ganhar na Mega Sena. Se chegar lá 100 questões, são temas que você já viu. E do tanto que você já estudou, se você já viu as 100, todo mundo já viu as 100. Então não precisa se enganar. Acontece de o sujeito estar estudando e demorar um pouco mais para passar. Agora, de o sujeito não estar estudando e passar rápido, isso não acontece não. Pode esquecer. Tem que estudar. Segundo lugar, tem que estudar direito. Em terceiro lugar, você tem que procurar criar um hábito. Charles Duhigg escreveu um livro que se chama O Poder do Hábito. Eu li a obra. Todas essas obras que eu comentei com você aqui, eu li. Então, Charles Duhigg vai dizer o seguinte, olha, para você gerar um hábito, é preciso que você crie uma recompensa. Porque como acontece? Acontece da seguinte forma, o sujeito tem um despertar, ele emprega uma rotina, e se ao final ele tem uma recompensa, aquilo gera um hábito, porque ele sempre quer a recompensa. Às vezes o sujeito, e esse sujeito pode ser eu, o melhor horário do dia é o almoço, porque depois do almoço tomo um café e como um chocolate. Então aquilo já está associado, já está claro, já está intrínseco. Você precisa criar pequenas recompensas em relação ao seu estudo para você criar o hábito de estudar. Tem que eventualmente quebrar o estudo na quarta com uma coisa diferente. Tem que no sábado estudar em um local diferente, de uma forma diferente. Bateu a meta, tem que tomar um vinho no fim de semana, tem que ir ao cinema no fim de semana, comer pipoca no fim de semana, mas precisa mudar, precisa da recompensa. Somando o paradoxo Stop There com plano B, com pequenas recompensas, você vai sair, você vai continuar. E o desabafo vai ser só um desabafo, e você vai prosseguir. Eu acho que a gente pode eventualmente pensar em um grupo de pessoas, sem qualquer viés comercial e sem qualquer viés de orientação, nada. Um grupo de pessoas para ouvir. Um grupo de pessoas para conversar. E aí a gente pensar como é que a gente quer a vida, como é que está a nossa vida. E isso vai nos ajudar. Ok? Pessoal, com isso a gente chega ao fim da nossa live. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença. Eu quero voltar mais vezes essa semana. Quero agradecer a audiência também no YouTube, que já foi surpreendente para esse primeiro dia.
quero agradecer você por tudo. Quero dizer para você contar com a gente e durante a semana eu volto mais. Tudo bem? Muitíssimo obrigado. Uma ótima noite, uma excelente semana para todos nós. Tchau, tchau, pessoal.